Olá, começando mais um Performance SA, junto com o meu parceiro Gabriel, já nessa luta, na batalha, pedalando, nadando e correndo aqui no Performance SA. E mandando endereço errado de reunião, ainda tem essa. Esse triatleta, atleta híbrido, né? Fazendo, É isso. fazendo tudo mal, o triatleta faz tudo mal, né? Faz as 3 modalidades mal, agora eu botei a quarta, que é É o mandar invite. triatleta que se inscreve para fazer o Ironman de Floripa e acaba desembarcando no Rio. Exato, Aí, exatamente. Isso é verdade? não, mas meio que Vai aconteceu dar, hoje. hoje foi isso aí, né? Mais um Lelão bom tá aqui. Hoje eu tô curioso, que eu acho que vamos ser convencidos aqui. Vai sair caro, essa entrevista vai sair cara. Mas antes de seguir, se apresentar a nossa convidada, falar da RN Investimentos. Obrigado a Ju, que chegou aí também. Então, a RN, nossa patrocinadora aí, mais especialista em investimentos. O trabalho deles é melhorar suas decisões financeiras, fazer uma relação diferente com o dinheiro. A gente vai falar deles aqui pra frente, ali mais pra frente. Tem a pergunta que a gente nunca brifa aos nossos convidados, que é para tirar o corte, né? Pra gente É isso. lidar bem. E apresenta aí nossa convidada super especial. Já pedi desculpa pra ela de largada aqui. E a nossa ideia do Performance SA é justamente igual ao nosso patrocinador, trazer cases de pessoas que são muito acima da média para inspirarem vocês a seguirem na batalha do triatlo, da corrida, dos esportes de endurance. Por isso, Thaís Pegoraro, minha colega de profissão por muitos anos, colega de empresa depois de profissão, eu falava o concorrente bom da gente brigar, que é o concorrente que joga limpo. E agora escaladora profissional, ela vai contar, eu não vou dar antecipanada aqui porque o papo promete. Eu já conheço a tua história, você já me convidou para ouvir tuas palestras. Enfim, mas eu queria te agradecer por você estar aqui com a gente. Dentro dessa confusão, a gente mandou a Thaís para o endereço errado, por um erro de digitação. O Do Waze mandou Gabriel. ela errado, o Do Gabriel. Gabriel, não foi o Waze. Não vamos culpar o Waze dessa vez. Exato, mas ela se esforçou e conseguiu estar aqui. A gente está começando a gravar com um pouco de atraso, mas para vocês não impacto nenhum, porque o papo vai ser maravilhoso. Já vamos começar, Thaís. Eu já ia começar com o melhor de tudo, que é falar o que você fez, que é muito difícil de fazer, mas eu vou deixar a galera um pouco mais curiosa. Você quer começar por onde? Você quer começar a falar de business, de trabalho? Você quer começar a falar de esporte? Aqui o menu é do convidado. Quero falar, acho que começar primeiro agradecendo a oportunidade. O Gabriel só me deu a oportunidade de mostrar adaptabilidade, né? Isso já mostra que para você estar nesse universo de alto rendimento, esportes, de impacto, a adaptabilidade é essencial, porque o treino nunca é do jeito que a gente espera, a expedição nunca é do jeito que você acha, então, ótimo. E acho que começar a falar sobre o mais difícil, que é como eu pude seguir sendo montanhista depois de ser mãe. Então aqui acho que é um corte onde tudo é redimensionado, porque o tempo não é mais só meu. Há muitas crenças na cultura que a gente vive, né, no Brasil, sobre ser mãe e ter uma parte da sua vida que é só sua, continuar se expondo a alguns riscos, né? A gente está vendo agora vários acidentes acontecendo em altitude, em alta montanha, e isso só me ajuda a ser uma escaladora melhor. Então, acho que o Zeca, né, que é meu filho de 8 anos, ele, depois dele ter nascido, ele me ajudou a ser mais consciente, a treinar melhor, a buscar melhores profissionais, melhores equipamentos, né, para me acompanhar nessas aventuras. Como é que você decidiu? Porque eu não acho, pelo menos nunca, eu tenho vontade de escalar, nunca escalei, mas tenho vontade, tenho uma relação grande com a montanha, mas nunca escalei. E não acho que ninguém nasce falando vou ser escalador. Você pensa, vou ser jogador de futebol, vou ser Talvez o corredor, Zeca. vou ser ciclista, Meu filho, sim. talvez o teu filho, mas ninguém nasce, vou ser um escalador. E também ninguém nasce falando vou ser um headhunter. E você foi os dois, você é uma headhunter e uma escaladora, né? Você já, eu quero trabalhar no mercado financeiro, quero trabalhar em marketing, agora vou ser um headhunter. Pouca gente nasce com essa pretensão de ser um headhunter, né? E você foi as duas coisas. Então me fala um pouco como é que começou a desenvolver essa questão da carreira de headhunting e depois, ou antes, o que começou antes, né? Eu sei, mas eu quero que você conte aqui, a profissão de escaladora. E ainda mais mulher, que quando você começou a escalar, imagino eu que devia ser ainda mais difícil. Era um esporte de muito, não nem vou falar machista, mas era um esporte que antes, no começo, muito mais homens do que mulheres. Não sei se ainda é assim, mas enfim, já estou jogando um monte de pergunta aqui. Tá bom, vamos organizar. Eu acho que é, quando a gente é criança, tem algumas características que já meio que, se você estiver atento e não se perder com expectativas dos pais ou da comunidade, ou enfim, dos teus amigos,
tem características que já me direcionam, putz, isso aqui serve para isso, né? Então, eu sempre fui muito curiosa como criança, sempre gostei muito de atividade física, mas não para competição, para descoberta. Quando começava a virar aquela coisa de ter o campeonatinho, eu já me bodeava, né? Mas a experiência, o tênis, a corrida, sempre foi assim para descobrir o meu corpo como uma ferramenta e eu sempre gostei de escutar histórias. Então, sempre fui uma apaixonada por histórias. E isso é o Red Hunter perfeito, né? Curioso, que gosta de escutar história e é pago para isso. E nessa coisa de ser curiosa, meu pai, eu sou da época das enciclopédias, você também. O Bem, Gabriel já não sei. Peguei o finalzinho, veio o finalzinho. eu sou mais velho que vocês dois. Então, chegavam as enciclopédias e todo mês, acho que a cada 2 meses, vinham fascículos. E no caso, a enciclopédia que meu pai tinha comprado, vinham fascículos de aventura. Narrar grandes aventuras, como acampava, como sobrevivia na selva. Veio um fascículo que fala do Shackleton e, né, talvez o maior case de liderança da história, que imagina você ficar com um navio preso no gelo, convencendo mais de 20 caras a estarem ali com você, e quando você abre uma outra expedição 1 ano depois, que deu tudo errado, os 20 vão de novo, né? Então, isso assim para mim era inquietante Desde aquele pequena, isso mundo, já desde vinha. pequeno, sei lá, tinha 9 anos, com 12 anos alguém foi pro Nepal que eu nem sabia onde era. Gente, a gente tá falando de uma época que não tinha internet, não dava, deixa eu ver onde é o Nepal. E trouxe para mim as bandeirinhas, né, aquelas bandeirinhas budistas. Então, apesar de ser uma pessoa que morava em Bauru, no interior de São Paulo, que não tinha acesso a grandes viagens, tinha esse espírito e essa alma interna muito curiosa. Só que ir para um Everest da vida, ir para uma alta montanha era tão remoto quanto um dia, sei lá, igual nessa nossa era, ir para a Lua, voar. Ainda é, né? É. Então ficou aqui aquilo no imaginário, orbitando como seria. Acho que o que me moveu depois a tornar isso algo sério, concreto, foram fracassos e mediocridade, né? Eu me formei como direito, como advogada, e eu era uma advogada Você mediana. tem OAB e tudo. Tenho Tá bom. Advoguei como, né, no um contencioso, né, com processos de marcas e patentes, mas aquilo assim, eu falava, não é possível que a vida é isso aqui, né? Não é possível. E olhava em volta e gente feliz com aquilo, achando bom. E já ganhava uma grana, né, como advogada, advogado ganha bem. Mas eu lembro assim, com 29 anos, virei para meu pai e para minha mãe, já tinha livro publicado pela Saraiva, técnico, né? Caramba. Com artigos. Eu levava as coisas a sério, mas eu falava, gente, eu não sou feliz, né? Eu não tenho filho, não sou casada. Trabalhava 2 estações de metrô como advogada, ou seja, Em São check, Paulo. check, check em São Paulo, toca o barco e vai comprar seu apartamento. Eu falei, pai, pedi demissão. Foi assim, como assim? Pedi demissão para ganhar 1/3 para virar Red Hunter. Ele falou, não é possível. Brigou, né? Assim, Sim. você tem pós-graduação, eu tinha 2 pós-graduações, né? Mas aquela coisa da inquietude mesmo, né? Do inconformismo, assim, de falar, cara, a vida tem que ser maior que isso, mas não é maior no status, no dinheiro, é maior na experiência como ser humano, né? É, e eu lembro que quando eu entrei na Michael Page, eles precisavam de um advogado para recrutar advogados. Então, o meu primeiro pensamento foi, cara, vão me pagar para ouvir história. Olha só. Não foi eu A vou tua ganhar um infância. terço a menos. Vão me pagar para ouvir história, vão me pagar para eu aprender uma nova profissão. Foi assim, aqui a gente pode falar palavrão, ou não? Pode, pode, Tá pode. liberado. Foi tipo ralar o cu na ostra, porque eu lembro que Era impressionante. na semana que eu fui contratada, foi a semana que o Lehman Brothers quebrou. Eu Caramba. lembro de escutar na CNN indo para Michael Page e pensar, será que isso interfere na minha decisão de trabalho? Olha que, né? Pô, a primeira contratação que eu vi depois da minha 2008. aconteceu 2 anos depois. 2008. Só que no mercado ruim, você aprende a ser um consultor bom, porque você vai Sim. entrevistar muita gente, conhecer muita gente. Eu lembro de ligar para escritórios, falar, olha, sou da Michael Page. Filha, você lê jornal? Era isso, né? Porque quem eu vou contratar? Não, você vai trocar 2 por 1 muito bom. Agora é hora de ir às compras. Então, também nasceu ali um espírito de vendas, que eu não tinha, né? Vender um copo para quem está com sede, água para quem está com sede é fácil. Vender água para quem está dentro de um rio, né? Mas é aí que você. Então, assim, eu fui fruto, acho que de um pouco de coragem, de um pouco de inconformismo e de um mercado ruim que me ensinou a ser boa.
Acho que esse é o grande, assim, o tripé que narra o começo da minha carreira. E E Michael advogada? Page, a gente trabalhava 12 horas, era obrigatório trabalhar 12, era das 8 às 8 no mínimo. Achar normal Era no e mínimo, bom. era normal, era obrigatório, era bom, e quando a gente não ia lá no final de semana, pôr as coisas, os appraisals que tinha que pôr dentro do sistema. Era uma loucura. Era Era mérita, viciante, era né? muito viciante. Uma galera jovem, todo mundo faca na caveira, e depois todo mundo foi. Ela foi escalar o Everest. Todo mundo compulsivo adicto, porque né, você É, achar bom trabalhar 12 exatamente. horas. Ele virou triatleta, eu fui escalar. Tudo gente normal, né? Gente tranquila. Mas Não, foi assim que começou essa carreira de estar imersa no mundo executivo, de hoje poder sentar com presidentes, com conselheiros, de diminuir, né, a distância entre o esporte uhum, e o mercado, porque nesse nível são pessoas de altíssimo rendimento que buscam se desafiar, sim. que não querem a mediocridade, que tem algo de compulsivo e adicto, né? Não dá para dizer que um ultramaratonista é um cara saudável, nem quem escala em gelo é saudável, e a gente não é saudável, mas a gente com certeza está acima da média. Sim. E nesse 8 às 8 na Michael Page, a montanha já existia nesse caminho? Não, Não, isso aí não. não tinha nada de esporte, era As bandeirinhas Nepal. do Nepal estavam guardadinhas numa caixinha. E aí, por 7 anos nesse De ambiente, verdade, você guardou de as bandeirinhas verdade, numa mas caixinha. eu não lembrava disso. Daí depois eu achei. Aí entra uma parte que não é glamourosa desse mundo altamente competitivo e desafiador e que te remunera, né, para Uhum. isso, que é você ir deixando teus sonhos e teus projetos pessoais pelo caminho, né? Trabalhando de 12 a 12, mesmo que você acorde 4 da manhã, treine e tal, pô, você vai fazer um triatlon no ano, você vai, quanto muito, subir uma montanha nos seus míseros 14 dias de férias. Então, não era um projeto. Eu deixei tudo isso de lado porque aquilo me sugou, me dragou para um universo que me nutria. Uhum. E o pilar profissional virou o principal pilar da minha vida, Uhum. né? Que eu não acho nem um pouco saudável, nem no mundo de hoje, nem em nenhum mundo. Mas eu acho que você precisa. Você só pode falar que subir montanha não é saudável depois que você sobe. Você só pode falar que ganhar o primeiro milhão é irrelevante depois que você ganha, né? É. E você só pode falar que aquele universo não é interessante para o seu desenvolvimento a hora que você olha Uhum. com o distanciamento dele. Mas ali eu tava all in e nem lembrava mais de bandeirinha do Nepal, Shackleton e nada disso, né? Era, como é que é, appraisal que você falou? É isso. Quem estiver escutando vai falar, nossa, né? Como foi? Como surgiu o alpinismo e como é que você. A gente está no canal de esportes de endurance, mas principalmente, majoritariamente, as pessoas são triatletas. Tem pessoas que já descobrem o triatlo e falam, vou fazer o Ironman, e eu acho uma grande besteira você, depois de 6 meses que descobriu o triatlo ali, fazer um Ironman. Como a mesma coisa com maratona, as pessoas começam a correr e depois já vou fazer a maratona, eu acho que é um grande erro, e também ninguém começa a escalar e já vou fazer o Everest. Então, como foi esse processo de até chegar ao Everest? Ou se você foi uma dessas que vou escalar o Everest em 6 meses? Então, É. assim, como eu falei, né? Eu sou fruto, acho que o sucesso de hoje é fruto dos fracassos, né? Uma advogada mediana, me deixava insatisfeita, e a demissão da Michael Page, né? Imagina você fazer um all-in por 7 anos, foi o tempo que eu fiquei lá, a média de permanência era muito que 2 anos, né? 1 ano e 8. Então, assim, eu rompi a barreira, edifiquei aquele pilar, eu era muito realizada profissionalmente, tinha até dificuldade de ter empatia pelas pessoas que não gostavam de trabalhar, que falavam, como você não gosta de trabalhar? Trabalhar é muito bom, né? Então, imagina aquele principal pilar evaporar de um dia para o outro, né? Você não esperava a demissão? Mas nunca, Nunca. né? Eh, eu tava até assim, foi um 4 de janeiro, voltando de umas férias de kite. Eu Caramba. tinha ido fazer kite no Delta do Parnaíba. E lembro assim, de voltar, sabe, com aquela energia, puto, o ano começando e tal, e encontrar o meu líder à época, né? Eu tava à frente da área de engenharia, recrutava para engenharia, construção, supply, no Rio de Janeiro, óleo e gás. Tinha 14 pessoas abaixo de mim. E eu lembro dele virar e falar assim: você se tornou o salário mais caro, o Rio de Janeiro está derretendo. O que você faz, eu posso fazer com quem está aqui. Obrigado. E eu não entendi. Era tão. Tinha tantas camadas, né? Que eu falava Que assim: loucura, né? mas o que você está me dizendo? Que a gente tá te letting you go, né? Tipo, Ele se falou let assim em inglês? go é meio. É, Foi assim, é você lembra brasileiro, disso? mas usou.
E eu lembro que 8h12 eu tava em Ipanema andando na areia com o sapato na mão e chorando. Porque assim, o que que você faz, né? Sim. Perdeu o rumo mesmo, né? Você Perdeu perdeu o o rumo. rumo e aí você começa a entender o desequilíbrio, né? Se você tem várias áreas da tua vida nutridas, puxa, tua família, tua espiritualidade, outros hobbies, o trabalho é um baldinho que você pluga em outro lugar, né? Quando aquele é o principal e é uma profissão, né, para quem sabe que te coloca em círculos, que te mune de informações, que te permite ter acessos Headhunter vicia. a É uma profissão que conhecimento, vicia. a troca. Então, meu final de semana era de muito isolamento, porque eu não tinha mais bateria para aquilo. Hoje tem nome, né? Bateria social, eu não É. sabia. Então, foi assim, uma avalanche de silêncio na minha vida, né? Ali. E eu lembro que, assim, qual que é o impulso imediato de qualquer pessoa? Mandar o maior número de currículos ao mercado, segunda-feira seguinte, e a gente era muito bem treinado, né? Sim. Só que ali eu acho que os grandes momentos de perda, de dor, te quebram, mas são os momentos mais ricos para você reavaliar um monte de coisa. Cara, e aí foi, né? Na areia ali de Ipanema, eu lembro que naquela mesma tarde eu tinha, a época eu estava num relacionamento, a gente já foi velejar na Barra, né? E eu lembro assim de chorar muito na água, porque a hora que você tá para mim, né, momentos de grande desespero, o esporte parece que ajuda a expurgar, Uhum. né? Sim. Você suar, você ir para o movimento, Sim. você pode estar correndo, chorando, mas Sim. você tá tentando eliminar o que não é essencial ali para tua Uhum. reflexão. Então isso me ajudou a pensar, puta, isso de fato me fazia feliz? Cara, não, porque o grande projeto de vida um dia era empreender, né? O meu sonho, quando eu quis fazer GV de faculdade, não passei, né? Fui fazer direito, que passei em primeiro lugar, porque eu tinha me preparado para GV. Então, direito era ter o meu negócio, né? Um Sim. dia era ser empreendedor. Então, eu falei, pô, na Michael Page eu entrei porque iam me pagar para eu empreender com Uhum. dinheiro privado, né? Não o meu. Sim. Abrir um negócio para um outro país. Então, esse era o mindset. Pô, eu posso abrir o meu negócio. Então, o que que eu fiz? Eu não mandei nenhum currículo de medo do fracasso de novo. Cara, eu não queria passar por aquilo, da sensação de alguém tomar a decisão por mim. Sim. E montei uma eu presa, micra, que faturava nada, mas que me permitia essa autonomia, essa liberdade e ninguém interferir naquilo. E fui fazer uma consultoria de gestão de carreira. Sei lá, essa altura eu tinha entrevistado uns 7.000 executivos, mais ou menos. Eu sabia o que as pessoas faziam de certo, de errado, como tomar as decisões, como estruturar, como fazer entrevista. E o renome, né? Eu quase não sentia essa transição, mas me faltava método. Como que eu vou fazer a gestão da carreira? Eu sei entrevistar, mas eu não sei depois. Então fui fazer um desses cursos de coaching, Uhum. que à época, Não é. inclusive, Lelo, aquele que a gente se encontrou. Você lembra disso? Lembro. Lembro. 2014, Lembro. mais ou Lembro. menos. Lembro. E, e eu acho que um curso de coaching, ele pode não servir para nada, ou ele pode servir para várias Foi coisas. bom aquele. Primeiro você olhar para si, Sim. É, né? olhei muito pra mim naquele curso. Você vai ser coach de alguém com uma vida absolutamente sem norte, sem contexto, sem reflexão, sem você saber seus gatilhos, sem. Então eu fiz assim de tudo, de quebrar madeira, entortar aço no pescoço, andar no fogo, porque aí, né, Uhum. lembra a dicção? Aí você vai fazer um monte de curso, né? Não Aí faz você nada vai. um, é tudo. Aí neurociência, daí como a mente funciona, para que que serve, mas muito olhando para mim e para essa gestão de carreira. E ali teve um tipping point, né? Que foi um trainer me chamar para o palco. Ele perguntou assim, no meio de 400 pessoas: quem aqui tem um sonho impossível? E até hoje eu não sei por que eu levantei o braço. Sei lá. Se eu já estava num momento de muita reflexão do que tinha ficado pelo caminho. E eu levantei o braço e ele foi perguntando para vários: o meu sonho é, sei lá, trocar meu carro, outro era ir para Maldivas, e o meu era escalar o Everest. E todo mundo riu, porque eu sou essa pessoa, né, pequena, uma mulher que não é assim. Eu às vezes chego para palestra e falam: você é assistente da Thaís? Não, né? Acho que tem um estereótipo Sim. do escalador, né? Um homem, o que que Sim. é? Escalador, o que que você pensa? Não vai pensar numa mulher nunca, né? Escalador, fortão, meio Barba, crespo, é né? barba. Sabe, meio Sim. rústico. Rugas no rosto, É. barba pesada, mão grossa. Todo mundo riu.
E esse cara me chamou para o palco e ele conduziu comigo um ensaio mental, né? Se as pessoas não sabem o que que é o ensaio mental, é levar a sua mente a experimentar o efeito químico de você alcançar um objetivo. Então, para aquela mente conduzida com uma fala, né? Você chegou no cume de uma montanha. E aí a descarga química faz o seu cérebro acreditar que aquilo aconteceu. Então, dali para de fato acontecer um plano. E eu saí desse curso, né? Eu lembro até hoje, assim, que os pelos do meu Esse que a braço... gente fez ou outro? Esse, mas era um outro módulo, era o Sim. módulo da frente, você parou no Eu parei no primeiro. primeiro. Eu lembro, assim, dos pelos do meu corpo se arrepiarem, eu lembro de me emocionar, eu lembro das pessoas que estavam assistindo se emocionarem, porque aquilo foi muito real. Para todas as células do meu corpo, eu tinha chegado no cume do Everest. E dali para de fato eu fazer a escalada foi 1 ano e meio de preparo. Caramba. Foi assim que tudo aconteceu, de fracasso em fracasso. E eu acho que assim, a vida é muito sábia, né? Você tá ali tentando um rumo e de repente alguém puxa teu tapete. Na hora é muito difícil você ser grato e obrigado pelos fracassos, mas, cara, são os grandes momentos de virada e que você descobre algo maior e melhor em você. Como é chegar no cume do Everest? Cara, é um perrengue, é uma desgraça. E só tinha uma coisa que eu pensava: todo mundo acha que Você não você curte? chega lá e fala, nossa, encontrei Deus, ou nossa, que, assim, você só pensa, eu tenho tudo isso para descer. E para você de fato Porque as se pessoas sentir geralmente morrem na descida, né? na Ninguém morre na descida, subida. não. Ninguém não, mas a maioria morre na descida. Né? É, a sensação de segurança ela só viria daquele momento 7 dias depois. Então, assim, cara, você não curte, não tem Não nenhuma curtição. Porque na maratona, quando você cruza, que seria chegar no 20, cume, é. é maravilhoso. Sim. Quando você tá na prova, já mais pro final da prova, você talvez nos últimos 10K, você começa a ficar muito emotivo, porque você vê que você vai conseguir, que tudo aquilo que você sofreu vai se realizar quando você cruzar daqui a pouco. Olha, se só triatleta tá assistindo a gente, eu já corri uma maratona e eu odiei. Pra nunca mais, porque ainda acho que eu escolhi a maratona errada, Qual você que foi fez? São Paulo. Seria errado. Mas pegou uma... Mas acho que tem uma analogia boa. O Everest é, na prova de 21 do Rio, quando você tá começando a descer o aterro e você vê A a chegada. chegada. Só que ela tá longe, mas você tá vendo. Sim. Isso é o Everest, isso é o cume. Você chega lá, você alcançou o seu grande objetivo talvez da vida. Você não tem a menor dimensão como tá o teu nível de energia, o dimensionamento mesmo da energia para você descer. E, cara, você tem que descer sozinho, é a tua perna. Como assim você não tem dimensão do seu cansaço? Você não tem. Não tem? Não, porque você tá na euforia da adrenalina, né? Tá. E isso é um grande perigo. Por que que as pessoas morrem na descida, as fatalidades acontecem? Porque o ápice da adrenalina é no cume e depois Relaxa. é só barranco, não tem outra adrenalina, não tem outro shot, né? Muita gente leva injeção de adrenalina, leva dexametasona, leva diamox, são substâncias químicas para você, se você precisar na descida, conseguir ter aquele último sprint para chegar em segurança. Seria tipo, terminei a maratona, não, tem mais 5K pra correr, é mais ou menos, tipo, tem Não, mais tem uma... mais umas 5 maratonas. Não deixa Mais baixar, ou menos. volta e... Sei lá, até teu corpo. cruzar ali Floripa, Sim. cruzar a linha de chegada e alguém virar para você e falar, então agora você tem que Vou fazer fazer. tudo isso de novo. É. E você, mentalmente, o objetivo era alcançar o cume, então ele bateu, deu aquele, meu Deus, e tá, mas agora você tem que concentrar de novo, voltar, e que você foi só metade do caminho. Mas a gente está falando muito de Everest, eu acho que esse é o grande aprendizado de qualquer montanha que te torna um ser humano melhor, né? O maior aprendizado da montanha é que tudo que você sobe você tem que descer, ninguém vai fazer isso por você, e você descobre um outro ser descendo a montanha, né? Então, tudo que você achava que você tinha dado o máximo, você não deu o máximo, que você ainda está falando e andando. Então você começa a falar, cara, minha parede mental, ela tá num outro lugar. Ela não tá nesse lugar, eu não aguento mais, eu não aguento. E agora eu tô treinando de novo, no mesmo nível de performance do Everest, para uma montanha que eu vou fazer, e eu tô descobrindo um corpo muito mais fodido e cansado, eu tô mais velha, né? 7 anos depois. 7 depois. Eu tô descobrindo uma fisiologia muito deficitária hormonalmente, porque pré-menopausa, mas, cara, a cabeça pro treino, Igual o maratona. nível de comprometimento, a responsabilidade, ninguém tem que falar para eu treinar menos, né? Confiar mais na planilha, porque a vontade a tua cabeça leva.
E na montanha é a tua cabeça que te leva, não é teu corpo. Mas a É igual a próxima. maratona, né? A maratona a cabeça te leva, não é? O físico você já tá pronto. Você tem que chegar lá e Ou assim, acreditar. você fez o que dava, não sei nem se você tá pronto, É. mas é a cabeça. Por isso que na alta montanha eu vejo vários triatletas, e aí eu não sei se a turma vai me odiar ou vai ver a real, mas eu vejo vários triatletas que vão tentar alta montanha e apagam do meu lado. E eu vejo aquele velhinho, meio barrigudinho, meio Maduro, cabelinho branco, estruturado. que você olha e fala, eu não quero ser par desse cara nem fudendo. E ele é o cara que chega. Então, olha quantos vieses a gente tem, né? O Sim. triatleta, ele tá acostumado a tomar o gel, BCA, lá, uma hora ele vai cruzar. Só que na montanha, às vezes você vai escalar 5 horas sem poder se hidratar. E o seu corpo está acostumado com uma disciplina de cafeína, de, né, substâncias. E na montanha não tem isso. Você vai se hidratar e comer a hora que der. É. Às vezes não dá. Então eu lembro um cara que chegou com 22 quilos de suplemento Nossa Senhora. para fazer 2 semanas de montanha. Já dá vontade de ir. Já dá vontade, Como é que assim, vai carregar tudo isso? no Esquece. maior respeito, não é só de carregar. É assim, ele vai se deparar com uma realidade onde ele não está no controle. Sim. Então, o que a montanha, por exemplo, me ensinou diferente da maratona é a impermanência. Você não está no controle. Na maratona, puta, vai ter uma bolha. Uhum. Na próxima você tenta. Eu conheço gente que está tentando o Everest há 3 temporadas e não tem um dia perfeito. Uhum. Você fez tudo, você pagou, você treinou, você tem equipamento, você está forte, sua fisiologia está pronta. E A não tem a montanha não janela. deixou. Amanhã a montanha não deixou, né? Então, eu acho que pode ser que se torne um grande movimento para os altos executivos, porque de fato é um lugar que replica a vida real. Na vida real Isso você que eu ia não perguntar, está qual é o no aprendizado controle. disso? Você não está no controle, primeiro. Na vida real você faz tudo certo e dá errado. Sim. Na vida real você se associa com pessoas mais fortes que você e a tua empresa quebra. Na montanha é a mesma coisa, né? Na vida real a mulher, ela simboliza a fragilidade, na montanha ela tem uma sabedoria, porque ela sabe esperar, Uhum. ela não atropela a frente, ela é mais cautelosa, ela é mais medrosa, e o medo te protege. Então, assim, eu fui olhando e tenho observado, né? Eu escalo já, comecei com 35, eu tô com 46. Nesses 11 anos, como aumentou o volume de pessoas, continua uma média ruim de homem e mulher, mas aumentou o volume de pessoas que estão indo buscar a lição de vida. Sim. Você é a favor, até fiz um post outro dia no Instagram, não muito tempo atrás, dizendo o volume de pessoas que estão indo para o Everest com pouco ou nenhum preparo, porque ficou mais fácil hoje em dia, porque como na maratona, antigamente não tinha tênis de placa, não tinha gel com cafeína, não tinha Poucas nada. planilhas Era também, relógio, agora. o Timex, que te dava E o olha cronômetro lá. e só. Agora você tem o GPS, agora você tem o gel que dilui mais fácil, que absorve com cafeína, o tênis de placa, a planilha que melhorou, a suplementação. Imagino eu que no alpinismo o equipamento melhorou, tá mais leve. Mais Enfim, informação sobre tem mais mais agências, charapas né? carregando mais coisa, enfim, imagino que mudou também. E eu vi um post de uma agência de turismo divulgando uma fila indiana mesmo, Subindo. milhares de pessoas esperando para subir, já bem lá em cima. Não sei em que acampamento eles estavam, mas já era bem lá em cima, se bem que já estava bem alto. Mas muita gente. E eu fiz um post que eu sou radicalmente contra a você se meter a fazer um Ironman ou uma maratona sem experiência, ou como você ir para um Everest sem pouca experiência. Qual a tua visão? Puta, essa pergunta tem tantas camadas, né? Mas eu vou ser muito honesta, assim, intelectualmente, na minha visão. Eu fui uma das pessoas, hoje olhando para trás, foi uma maluquice o que eu fiz, né? Eu fui pro Everest sem nunca ter pisado acima de 8.000, com 2 experiências em montanhas acima de 7, uma frustrada e uma bem-sucedida. Quais foram? O Aconcagua. Tá bom. Né? Minha primeira experiência acima de 7.000 foi o Aconcagua. Bem sucedida. Não, Não. Ah, você não... cagada. Tá bom. Você não Aquela chegou que no... eu caí, não cheguei, voltei a 300 metros do cume e foi o primeiro pau de lição de vida, né? Tá. Fruto do fracasso, lembra? Então, o Sim. fracasso me torna mais forte. Sim. Fato. E hoje é até meio ridículo, porque assim, quando você passa por vários fracassos, claro que não tiraram a vida de ninguém, que não adoeceram, que não me limitaram movimentos, você começa a rir, né? Porque, cara, do chão você não passa mesmo. No máximo vai te dar casca e vontade realmente de fazer melhor, né? E com uma honestidade intelectual de olhar e falar, fiz cagada. Não treinei legal. Uhum. Não tá... Então, quem, assim, não consegue as coisas, se fizer um exercício de autoanálise mesmo, vai saber que não fez tudo que podia, realmente. Ah, eu fiz tudo. Abre a sua agenda aí, deixa eu ver o seu tudo. E aí, a hora que você vai olhar a agenda do cara, não tá o tudo. Tem um monte de reunião que ele não tinha que estar, Sim. tem um monte de procrastinação, né?
Então eu fui fruto dessas pessoas que eu acredito, eu tinha tido 8 montanhas e é insuficiente para o Everest, né? Porque acima de Você 8 fez mil, 8 montanhas, mesmo assim não é 18 pouco. montanhas, Tá, mas todas até 7 mil. tá bom. E acima de 8 mil acontece uma coisa A Zona da Morte. Muda muito. que assim, é um outro videogame, é um outro brinquedo, o teu corpo funciona de jeito diferente. Eu urinei na calça e não percebi, né? Caramba. Então começa a acontecer um shutdown fisiológico mesmo. Tudo que não é essencial à sobrevivência, segurar o xixi não é essencial. Então vai embora. E não foi cocô, isso aí é xixi, né? Então que a circulação sanguínea fica concentrada nessa parte para manter o calor e aqui para você conseguir a cognição, né? Por outro lado, você só aprende a montanha subindo montanha. Então é esse ponto ótimo de qual é a experiência suficiente para você estar no Everest, cada um vai ter que saber qual é a sua. Sim. Por que você precisa de experiência anterior? Porque hoje treinando em ginásio, né, subindo em montanhas na Bolívia, você consegue alguma experiência, mas essa bagagem é para você saber se você precisa de 3 luvas ou 2 luvas. Mas o que eu escuto hoje é que tem gente que não. Você subiu 8 antes. Que não sobe E nenhuma. a Concagua não é uma montanha fácil de subir. Não. Tanto é que deu ruim. É. O Mas que eu e sem escuto- nenhum, né? Tipo, acordei O que eu hoje, sou escuto é triatleta gente- e vou pro Everest. Não é nem triatleta. É, às vezes nem atleta é, né? Vou para É. o Everest. Paga a licença, contrata a agência e o Sherpa vai subir com você. Eu acho um pesar porque talvez você nem desfrute do mais importante que é tudo que você precisou aprender, percorrer, discernir, equacionar, organizar para você chegar nesse ponto. Então, o Everest, igual essa montanha que eu tô indo agora em novembro, para mim é a celebração de N coisas que aconteceram antes. Qual você né? tá indo? O Amada Blanc, que é Tá bom. considerada a montanha mais bonita do mundo. Tá bom. E era a porcaria da montanha que eu ficava vendo o caminho inteiro, né? O Everest você não vê. Você vê no primeiro dia do trekking. Olha que loucura, né? Eu brinco que a montanha é pegadinha, porque ela não é aquele cume, nem aquele, nem aquele. Então você vê no primeiro dia do trekking e você vê 55 dias depois, quando você de fato tá no ataque ao cume. Então tem uma mística aí também, né? Essa 55 deusa. dias depois. Depois. E hoje que estão fazendo o ataque ao cume Essa temporada conseguiram um recorde em uma semana. humano de cumprir em uma semana Uma semana. com o uso daquele gás especial e tudo mais. Eu não tenho opinião, Lelo, porque de fato eu acredito que assim, a jornada é muito individual. Eu não vou julgar ninguém, né? E também a morte é individual, ou seja, se Você é você, responsável pelas se suas escolhas também. você, Thaís, você pode morrer? Claro que você pode. Sim. Mas eu posso minimizar os erros humanos. E a média de mortes no Everest por volta de 11 por ano, na média histórica. Quantos chegam ao cume e Não, quantos? quantos O chegam lá, percentual de morte São é mais ou menos 300 escaladores para, sei lá, 1.200 de suporte, umas 2.000 pessoas na montanha. Aí você tem 3 meses de 11 temporada, Então, estamos falando, é um percentual É. baixo. É baixo. Considerável, né? 11, né? só que é concentrado numa temporada, então vira esse cataclisma de midiático, né? Sim. Eu tenho ódio dessa foto. Porque essa foto ela é um recorte de um momento muito específico, que é o quê, né? Em 3 meses de temporada, você tem 4 janelas de cume perfeitas. Cara, você tem 300 pessoas querendo atacar essa janela de cume. Então você já vai para lá sabendo que vai ser assim. Sim. Não é uma surpresa, acordei, ó. Então eu tenho um pouco de ranço desse sensacionalismo, sabe? Sim. Ninguém tá lá às 5 horas da manhã vendo o cara carregar mochila e caneleira na esteira. Né? Ninguém tá lá vendo que, de repente, o filho dele tá esperando na academia ele terminar o treino. Que eu acho que esse é o recorte que vale a pena. Poucos são escaladores profissionais mesmo, que vivem disso, até porque não tem medalha, não tem mídia, não tem Não tem prêmio. dinheiro, não tem dinheiro, muito dinheiro também, né? E hoje os patrocínios estão indo para os Sherpas, que são os grandes heróis. Sim. Né? Então, assim, se você vai. Meu pai fala assim, mas filha, você ainda paga? Pago, pai, em dólar, né? Não tem nada glamuroso nisso aí. Você fica sem tomar banho, é dolorido. Mas eu acho que você descobre de fato uma versão dentro de você que eu não vejo nenhum esporte que não seja de alto rendimento te dá. Não vai te dar numa partida de tênis. Entende? Você como headhunter, Não, você como headhunter, quando você está entrevistando um profissional,
Você acha que essa experiência de escaladas e principalmente as 8 montanhas depois do Everest e ainda continuar, isso te dá um olhar diferente e você valoriza um candidato que tem alguma experiência como a tua? Não estou nem falando um profissional que faz atividade física para se manter ativo, saudável, magro, etc. Mas alguém que tem uma experiência mais radical assim? Eu, Thaís, valorizo, não necessariamente o mercado valoriza, Tá. né? Porque fala de um modelo mental incrível, né? Um modelo mental realmente de um guerreiro, de uma guerreira, de uma resistência à dor, de superar limites para si, porque eu não acredito que nenhum triatleta fica comparando o tempo com o outro. Ele está comparando com o tempo dele da temporada anterior, Mais né? ou menos. É, mais ou menos, tá, É, tá controvérsia. que agora Tá no mundo de controvérsia. alto desempenho. Mas, bom, média, né? Ou quem está fazendo realmente pelo Exato. Porque gosta Quem faz de daquilo. verdade não pelo tá. aprendizado, né? Pelo que vai descobrir, até onde eu vou, e também tirando as patologias, porque a gente está falando de meios, incluindo, e me incluo nisso, né? De adictos, rotulados, somos todos adictos, né? É, mas eu valorizo porque tem uma história por trás. Sempre tem uma história por trás, ou uma história de fracasso, ou uma história de superação, e eu sou apaixonada por histórias, né? Agora, quando hoje eu combino com a minha outra atividade, né, que é ser facilitadora de grupos, né? Então, hoje eu tô até assim 20/80, né, menos headhunter e agora eu tô muito apaixonada por desempenho, como fazer um indivíduo, um time, uma empresa aumentar o desempenho e tenho tido acesso a muitos conselhos e presidentes. Aí isso é um um fator chave de sucesso, desde que ele saiba compor com o trabalho em grupo. E nem sempre esse é um indivíduo ou essa é uma mulher que tem os skills para trabalhar em grupo porque está acostumado a vencer sozinho. Então aqui a gente precisa dosar, né, o quanto esse alto rendimento é para si e para o seu próprio aprendizado e não necessariamente isso se converte em mobilizar um time e o quanto ele consegue ou ela consegue ser generoso para usar isso para impulsionar outros, né? E aí o que eu acabo vendo muitas vezes é que quem gosta de alto desempenho é contribuidor individual e vai querer vencer sozinho. Então é muito difícil traduzir isso para um trabalho de performance coletivo, entende? Desculpa, deixa eu ver se eu entendi. Quem faz esportes individuais gosta de performar no mundo dos negócios também individualmente e não no coletivo. Pronto, lancei um bode na mesa e é Valeu. isso que eu tenho visto. Tá bom. Mas ele também aprende no caminho que dificilmente ele vai conquistar algo grandioso. Deixa eu te fazer uma provocação aqui. Ele ficou louco. Porque tem vários casos de atletas muito bem-sucedidos e que montaram empresas muito grandes. Então eu vou te dar um caso, mas tem vários. Luiz Mata. Foi 19 do mundo do tênis. Top 20 da ATP. Jogou todos os grandes lãs, enfim. Top 20 do mundo da ATP. E ele começou velho, a profissão de tenista, O que é velho? já na faculdade. Ah, velho. Né? Então você pega hoje o João Fonseca, com 18 anos, 17 ele já estava jogando ATP, hoje com 18 ele já é quase 50 no mundo. Ele decidiu se tornar profissional de tênis na faculdade. Ele trancou um ano para tentar, foi para a Europa de férias, e lá ele começou a jogar torneios regionais e falou, pô, ligou pro pai, mãe, você topa? Os pais, tá bom, tranca a faculdade. E ele virou ATP Top 20. O Luiz Matar, depois que parou, montou a Activity, que é uma empresa, bilhões de faturamento, fez IPO, depois fechou a capital, vendeu para fundo, depois recomprou, enfim. Imagino eu que o Luiz Matar deve ser um baita líder, um baita gestor. Então você está me dizendo o seguinte, ele é uma exceção ou qual é a sua explicação? Era o que eu ia dizer. Em algum momento ele percebe que ele não vai longe sozinho, né? E aí ele recruta essas habilidades, porque você, para o alto rendimento, são N habilidades, né? Coragem, foco, persistência, a gente já sabe, né? Então ele recruta essas habilidades e põe isso a serviço de outros. Ele recruta essas habilidades, traduz isso. Ele aprende essas habilidades ou põe ele contrata prática. gente que faz o que ele não faz? Os dois, Tá bom. né?
E essa é a sagacidade. Eu acho que são pessoas que elas têm múltiplas habilidades cognitivas, físicas, emocionais, e elas param de entender que aquilo, né, é para ser alocado num único espectro e começam a alocar de uma maneira a recrutar melhor. Puta, então eu não sou tão people, eu vou botar um monte de diretor people. Eu não sou o cara tão visionário, eu vou botar um puta de um conselho Que a assim. palavra aí é humildade, né? Não só isso, e o bounce back, né? A rapidez com que você reage ao que está acontecendo à tua volta. E isso é o que de mais precioso hoje a montanha me ensinou. Então hoje, né? Recebi o endereço errado. Peraí, quanto tempo a gente tem? A que horas tem que estar? Dá, não dá? Depois a gente descobre o que aconteceu e tudo. Cara, isso é pra vida. Desde um filho que machucou o joelho, quebrou, não, então toca o barco, até o que eu preciso fazer para sair de uma empresa de 1 milhão para uma empresa de 1 bilhão. Mas não quer dizer que ele vai ser o cara ovacionado por ser um grande líder. Ou seja, traduzindo e resumindo, um atleta de alto desempenho não necessariamente se torna um grande líder, mas ele é muito habilidoso para recrutar o que ele precisa para fazer o que ele quer. O treinador, o diretor, o que quer que seja, né? Lelo, falando em adaptação, ela não perder a reunião dela. Por Já! Não acredito! 11h26 já, daqui a pouco vai Eu fazer. prometi 11h35, Ah, 11h40. dá tempo. Vou fazer a pergunta RN Investimentos, nossa pergunta final mais filosófica, mas antes de falar da RN, né, então mais especialista em investimentos, o trabalho da RN é fazer você melhorar a tua relação com o dinheiro, te ensinar a pensar diferente. Então a gente vai deixar o link aqui da RN, já agradecer a Juliana que está ali, o João tá agora na Argentina tomando vinho, aí manda a Ju vir pra cá, tá? Beleza. Vamos mandar um abraço pro João aí, um brinde aí, eles estão na Argentina ali tomando vinho, falou que tá trabalhando. Eu falei, tá, Tá beleza, certo. faz parte. Agradecer aí pela confiança no Performance SA, deixar o link aqui embaixo pra galera acessar e conhecer a RN Investimentos. Thaís, o que é sucesso pra você? Dormir em paz. Sucesso para mim hoje é dormir em paz. E o que isso quer dizer, né? Que então se eu tinha que treinar, eu treinei. Se eu tinha que ter tempo com meu filho, eu tive. Se eu precisei desempenhar no trabalho, eu desempenhei. Se eu tinha uma entrega para o cliente, eu fiz. Então, é fazer isso caber na minha vida requer muito plano, né? Uhum. Eu sou uma organizadora contumaz para tudo isso caber. Mas a hora que coube, e não quer dizer que não caiu o prato pelo caminho, que não teve, né, ajuste. Equilíbrio é um conceito que eu não acredito, para mim não existe. Você tá mais em uma coisa, menos em outra. Mas a hora que você deita e dorme em paz, cara, é porque a equação ela tá mais pro positivo do que pro negativo. Deixa eu fazer a última. Vai. Dá tempo? Ele Negocia não com aguentou, ela. ele não aguenta. Negocia com ela e a agenda dela Como aí. é que você faz, então, para justamente ser mãe, executiva, empresária de RH e ainda treinar para os seus desafios de montanha? Como é que você faz? Kite, que eu sei que você faz. Cara, eu sou assim tarada em organizar minha agenda. Então a minha agenda virou treinamento até na empresa, porque eu sou muito organizada, assim, o almoço tá na agenda, a hora de buscar o filho na escola tá na agenda, e aquilo é inegociável. E aí tem um hiperfoco na produtividade. Então, assim, a gente tá numa reunião, cara, eu já tô na reunião, eu já tô fazendo a anotação da reunião, eu já disparei tudo pro time, já tem modelo de proposta para mandar. Então, é, todo mundo tem essa capacidade. Intensidade, organização. E foco. Foco. Cara, eu quero fazer, pelo menos no ano, eu quero fazer uma viagem de esqui, eu quero fazer uma viagem de kite e uma alta montanha a cada ano e meio. Cara, eu já começo o ano com isso, tá na agenda. Então, assim, eu não vou para 5 hotéis fazenda, porque eu quero ir fazer uma viagem de kite, né? E aí eu não vou para o hotel resort que tem lá o GO para cuidar do Zeca, porque eu faço o Zeca ir na viagem de kite comigo. Então, eu botei na aula de kite. Então, entende? Aí, não gostei, mamãe, beleza, vamos procurar outra coisa, agora a gente tá no surf. Então, eu acho que é você ter muito claro o que você quer do teu tempo, né? As pessoas têm grandes sonhos, mas elas são muito indisciplinadas para alcançá-los. E eu sou disciplinada, então parece que eu sou super mulher, mas não, eu só sou organizada. Obrigado. Obrigado. Dá para vir de novo aqui. Só dá pra fazer um performance CC só de como é que foi escalar o Everest, o planejamento, o que você levou, como é que Mas ela vai escalar outra, aí a gente chama ela depois Tá e ela bom. faz um update aí do que Fechado. aconteceu. Outubro eu tô fora. Zé agenda para ficar um mês fora. Olha Olha só, um headhunter um mês fora. Você tem que difícil. fechar o ano em Sem outubro. job. Não pode ter. Porque o Red Hunter é refém do celular. Né?
Não tem celular. Então, Exato, por isso. Tem que Tá fechar, livre do fechar a problema. lojinha. Propósito, senão eu não desligo. Exato. é É o isso. meu retiro de meditação. Boa. Thaís, obrigado. Obrigada, gente. Muito foi um obrigado, prazer. viu? Gente, espero que vocês tenham gostado. Bate-papo muito refinado, de muito conteúdo. E que a gente possa, como a RN motiva vocês a investir melhor, a gente faz com que vocês tenham uma vida melhor escutando Performance SA. Obrigado pela audiência.